Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo bíblico, hoje vamos ler o capítulo 10 do livro de Provérbios, tá? Ele fala muito sobre comportamentos e palavras. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Então, aqui ele já começa falando sobre o quão de alegrias ou de tristeza você pode levar para a sua família, né? Sempre tem, em famílias que tem mais de um filho, sempre tem aquele filho que é o mais interessado, mais inteligente, mais estudioso, né? Mais comportado, mais cabeça, né? E tem aquele que não quer nada, que tá de boa com tudo, que não quer saber de estudo, que dá mais trabalho, né? Então aqui ele já fala, o filho sábio, né? O filho interessado, o filho astuto é a alegria do seu pai, e o filho sem juízo é a tristeza da mãe. Quantas vezes a nossa mãe já passou noites em claro por conta da gente, hein? Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte, né? Também já foi falado sobre a questão da desonestidade, né? O que é conseguido com desonestidade, você pode até conseguir, mas você nunca vai conseguir usufruir da maneira que você espera, né? Só para contar uma história, minha mãe tinha uma empresa em sociedade com meu tio e eles não tinham muito conhecimento e tudo, acabaram chamando um primo deles para fazer parte da empresa, que ele já tinha curso superior e talvez ele conseguisse administrar melhor. O que aconteceu? Esse primo roubou todo o dinheiro da empresa, a empresa faliu, minha mãe nunca conseguiu reaver o dinheiro, né? Porque na época ela nem tinha dinheiro para pagar advogado e era tudo mais caro e era tudo mais difícil, não tem a facilidade que tem hoje, né? Principalmente advogados. E aí ficou por isso mesmo, a empresa faliu e ele fugiu, sumiu com o dinheiro todo da empresa e um tempo depois ficamos sabendo que ele adquiriu câncer no corpo. Todo o dinheiro que ele conseguiu, a custo do sofrimento alheio, né? Ele usou fazendo tratamento, comprando remédios, fazendo exames até no exterior. Ele fez exames, fez tratamento para tentar se curar do câncer, mas morreu, né? Por quê? Porque a justiça dos homens é falha. A justiça dos homens muitas vezes é cega. Mas a justiça de Deus não falha, gente. Não falha. Então, se ele achou que ele ia utilizar esse dinheiro viajando, comprando coisas, comprando carros, ele conseguiu falir a empresa da minha mãe. Mas graças a Deus minha mãe tá aqui, vivíssima, cheia de saúde, muito bem de vida, graças a Deus, né? E ele tá 7 palmos do chão e uma hora dessa deve estar lá fazendo companhia pro capeta, né, gente? Então é isso, gente. Antes de fazer qualquer coisa desonesta, pensem bem. Porque uma hora a conta chega. Você pode até achar, deu certo, consegui, não sei o que, enrolei fulano, passei a perna cicrando, mas uma hora a conta chega, gente. E olha, a mão de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada, viu? O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Eu já falei várias vezes, Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não vai fazer nada cair do céu nas suas mãos. Então levante, sacode a poeira e vá correr atrás do seu. Se você está desempregado, levante de manhãzinha cedo, faça café, leve um café para vender na porta de alguma empresa, faça bombom caseiro como eu fazia. Vá procurar um quintal para limpar hoje. Chegou um rapaz meio-dia lá em casa com uma enxada, um machado, uma foice, sei lá como é o nome daquilo, perguntando se ele poderia podar as árvores, que lá na frente da casa da minha mãe é cheio de árvores. Aí ele foi lá perguntar se poderia podar as árvores. E minha mãe falou, pode sim. Fez o serviço lá certinho, minha mãe pagou e pronto. Né? Já ganhou o alimento do dia. Então, gente, serviços por aí tem muitos. Né? Então vamos atrás, vamos buscar, porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, Deus vai abrir portas para você, viu? O preguiçoso, quem tem juízo, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha, né? É a mesma coisa, quem tem juízo, quem segue as leis, quem faz tudo certinho, quem não trapaceia, quem não tenta se beneficiar em detrimento do sofrimento alheio,
colhe no tempo certo. Qual é o tempo certo? É o tempo de Deus. Muitas vezes não espere que a colheita chegue no seu tempo, porque a gente tem um tempo, a gente quer tudo para ontem, né? Mas Deus fala, calma, calma, que no tempo certo, na época certa, no momento certo, você vai ter a sua recompensa. Então, o que temos que fazer? Continuar andando no caminho e ter fé e ter perseverança e acreditar que o momento certo vai chegar. Os bons são abençoados. A palavra dos maus escondem a sua violência, né? Os bons são abençoados, né? Então, as pessoas boas, as pessoas corretas, as pessoas que não fazem mal a ninguém, elas sempre serão abençoadas. Eu tiro isso por essa mesma história que aconteceu com minha mãe. Minha mãe sofreu muito no tempo, teve essa perca. Eu lembro que era muita briga lá em casa por conta disso, né? E, porém, ela acabou que ela optou por nem ir atrás, né? Entregou nas mãos de Deus. E hoje em dia, minha mãe, graças a Deus, ela é muito bem de vida, tem uma casa muito boa, né? Já é aposentada, mas tem uma ótima aposentadoria. Ninguém lá em casa passa necessidade, ninguém passa por dificuldades. Ela ajuda muito as pessoas, né? Inclusive, agora a gente está até reformando a casa. E é isso, gente. As pessoas boas são abençoadas. Minha mãe é a pessoa mais honesta que eu já conheci. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas os bons são passados para trás. Realmente, muitas vezes minha mãe já foi passada para trás e está sendo ainda. Infelizmente, tem parentes, né, que são muito amaldiçoados. São utilizados pelo diabo para vir prejudicar, para vir amaldiçoar, para vir querer destruir, né, a família, a paz da família. Mas essas coisas a gente entrega para Deus e deixa Deus fazer justiça. Eu sempre falo, mãe, deixa Deus fazer justiça. Porque a gente está aqui firme e forte, né? Então, vamos entregar nossa vida, vamos entregar nossos problemas para Deus, que Ele vai abençoar, né? E Ele vai fazer justiça da maneira que Ele achar que deve fazer, né? Às vezes Deus, quando você tem alguém te prejudicando, Ele vai lá na cabeça da pessoa e faz ela mudar a mentalidade dela. Ela vê que ela tá errada, né? Ele dá a oportunidade da pessoa ver que tá errada. Mas se ela continuar com aquela ideia de querer te prejudicar, Deus vai ser justo. Deus vai fazer justiça, né? É a César o que é de César. Então, quanto a isso, eu descanso. Eu realmente descanso em Deus. Eu deixo nas mãos dele porque eu sei que ele é justo e que nada vai ser em vão, sabe? E às vezes a justiça de Deus às vezes não, sempre a justiça de Deus é 1000 vezes melhor do que a justiça do homem, gente. Deus é justo e a mão de Deus é pesada sobre aquele que faz o mal. Então, vamos esperar em Deus. Eu sei que tem muita gente aí também que tem problemas familiares, que está passando por acusações, está passando por coisas ruins, né? Mas entrega para Deus que a justiça virá, viu? E você vai ser abençoado. Deus não esquece da gente, não. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos, né? Pessoas más são as primeiras que a gente quer esquecer, né? Quem aqui quer ficar lembrando de gente ruim? Eu lembro quando eu morava em São Luís, não sei se eu já falei aqui, eu não moro mais em São Luís, que teve uma senhora que ela me ajudou demais, ela era como uma mãe pra mim, né? E até hoje, quando eu falo qualquer coisa em São Luís, a primeira pessoa que me vem à mente é ela. Eu sempre falo, nossa, tem uma pessoa lá que ela me ajudou demais, uma pessoa muito boa. Inclusive, eu já tive a oportunidade de retribuir algumas coisas, de ajudá-la também, né? E a gente se fala todo santo dia, né? Nem que seja só um bom dia, mas a gente se fala todo santo dia. E é isso, pessoas boas nunca são esquecidas, gente. Eu sei que vocês também têm alguém que já foram bons, que já ajudaram vocês no momento que vocês precisaram. E que vocês, quando lembram dessa pessoa, o coração, sabe, chega pulsa de felicidade, de gratidão, né? É muito bom esse sentimento. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça, né? Eu sempre digo, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Então, utilize sua audição para ouvir mais e fale menos, né? Agora, ouça coisas de pessoas prudentes, de pessoas boas, de pessoas que vão acrescentar na sua vida. Não adianta você ouvir coisas de qualquer de pessoas que não vão te acrescentar, que só vão te destruir ainda mais, né? Então, feche seus ouvidos para pessoas más e abra seus ouvidos para pessoas que querem te ajudar, que são mais sábias, pessoas que já construíram alguma coisa, tá?
Só aceitem conselhos de pessoas que já construíram alguma coisa. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada, gente. Eu sempre digo, não existe mentira que dura para sempre. Uma hora a mentira é desmascarada. Então a pessoa desonesta, ela será desmascarada, cedo ou tarde. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Quem esconde a verdade, às vezes, tem até aquele ditado, a verdade vos libertará, né? A verdade é sempre bem-vinda, gente, qualquer ocasião, qualquer lugar. Agora, as pessoas às vezes falam assim, fulano não gosta de mim porque eu falo a verdade. Não é o fato de você falar a verdade, é o fato de como você fala a verdade, na frente de quem você fala a verdade, né? Quando a gente quer ajudar uma pessoa, né? Quando a gente quer contribuir com a evolução de uma pessoa, a gente chama essa pessoa em particular e fala, olha, você está fazendo assim, mas talvez dessa outra forma fosse melhor, né? Então, tem muita gente que quer se mostrar, né? E fica querendo criticar, falando que é crítica construtiva na frente de todo mundo. Ninguém não faz crítica construtiva na frente de ninguém, né? Quando você quer ajudar uma pessoa, realmente, você chama ela em particular, tá bom? Então, fala a verdade, fale, continue falando a verdade, mas saiba como falar e saiba a hora de falar. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Então, o ódio, ele sempre provoca brigas, né? Não existe ódio que provoque a confraternização, né, gente? Mas o amor por si, o amor pelo outro, o amor pelo próximo, o amor aos irmãos, ele perdoa todas as ofensas. Antigamente eu achava que perdoar, tem aquele perdoe 70 vezes 7, né? Eu achava que era perdoar e voltar a ser amiguinho, voltar a ser companheiro, voltar a ser namorado. Não, gente, perdoar, acima de tudo é você perdoar no seu coração. Você perdoar dentro de si, você não guardar mágoa, não guardar rancor, sabe? Então, não, quando você tiver com raiva de alguém, porque é impossível a gente não ficar com raiva, gente. Eu sinto raiva todo dia de alguém. Mas, enfim, quando você estiver com raiva de alguém, perdoe, libere o perdão para aquela pessoa. Esqueça, tire ela do seu coração, esqueça, deixa ela ir, deixa ela passar, sabe? Porque quando você guarda esse raiva, esse rancor no seu coração, você só está prejudicando a você mesmo. Então, vamos aprender a perdoar. Né? Perdoar não é você perdoar e já sair de mão dada com a pessoa e voltar a ser amiguinha, não. Perdoar e deixa ela ir, sabe? Perdoe pra si, perdoe no seu coração e limpe a sua alma, né? A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Então, sempre abra seus ouvidos para pessoas sábias, pessoas que têm conhecimento, pessoas que já construíram alguma coisa, né? Pessoas que têm um comportamento, porque não adianta a pessoa só falar, e quando você vai ver o comportamento da pessoa é totalmente diferente do que ela fala, né? Tem muita gente que é assim. Então, pessoas que têm o comportamento e as ações de acordo com o que ela fala. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça, né? Novamente falando, os sábios, as pessoas sábias, elas sempre estão dispostas com a mente aberta para novos conhecimentos, né? E o tolo só abre a boca para denegrir, para falar mal, para prejudicar, né? A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Quando ele fala aqui de riqueza, não é riqueza de bens materiais, é riqueza na alma, no espírito. Eu conheço tanta gente que é rica de bens materiais, mas é pobre de espírito. Tenho certeza que vocês também conhecem, né? E tem tanta gente que não tem nada de dinheiro, de bens materiais, mas tem um espírito tão cheio de Deus, tão rico, tem tanto amor no coração, né? Teve um tempo que eu fui passar, eu tava meio com um pouco de depressão, eu fui passar uns meses no interior, né? Nos povoados que tem por aqui. Nossa, eu nunca vi um povo mais caloroso, mais amoroso, mais acolhedor do que o pessoal de lá, sabe? Qualquer casa que você chegar, eu nem conhecia as pessoas e todo mundo já chegava, entra, senta, vamos almoçar, vamos tomar café e todo mundo quer te oferecer alguma coisa. E as pessoas conversam contigo e assim te tratam com tanto carinho, com tanta gentileza, sabe? Lá você não passa, se você não tiver onde dormir, aparece 10 lugares para você dormir, porque são pessoas acolhedoras,
sabe? E na cidade você não vê isso. Se você chegar na casa de alguém, o pessoal já começa a fechar as panelas e esconder, né? Já fala, Marisa, é hora de vir visitar as casas dela. Então, gente, é outra perspectiva, é outra vida, é outra mentalidade. As pessoas lá, elas são muito desapegadas de bens materiais, né? Elas têm realmente Deus no coração, ela tem um espírito cheio de amor, né? Cheio de Deus mesmo, gente. É outra vida lá. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado... Assim, só voltando aqui. Então, aqui, quando ele fala, a riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres, é exatamente isso. A riqueza protege os ricos, a riqueza de espírito, né, de coração, protege aqueles que a possuem, né? Então, essas pessoas elas estão sempre bem protegidas, nunca vai faltar comida na casa delas, nunca vai faltar proteção na casa delas, nunca vai faltar amor, nunca vai faltar união familiar, né? O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. É o que eu falei, o pecado ele começa pequenininho assim. Se você não cortar pela raiz, ele vai crescendo. Crescendo e chega numa situação que você não consegue mais lidar, né? Então, o pecado ele só produz mais pecado, né? Então, o que se pode fazer para evitar o pecado? Não fazer, nem começar. É igual as pessoas falam, tomar cerveja não é pecado. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diga que... Tomar cerveja não, tomar bebidas alcoólicas, né? Realmente não é pecado. Só que tem gente que não pode tomar, porque se tomar um copo, vai querer tomar outro, quando você vê já tá totalmente embriagado, falando besteira, fazendo besteira, e aí que é o pecado. O pecado é o que você vai fazer depois que você se embriagar, né? O que você faz depois que você sai de si, né? Inclusive, a maior parte de mortes, de crimes que acontecem, as pessoas estavam totalmente embriagadas ou totalmente drogadas, nem se lembram do que fizeram, né? Então, o problema, beber não é pecado. Mas se você não sabe beber com moderação, você não sabe beber só um copo ou dois, é melhor não beber, então é melhor não começar, né? Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Eu tava aqui agora com um rapaz que tava fazendo um serviço e ele tava até comentando que ele trabalha com portões, né, fabricando portões. E aí ele disse que um dia estava na casa de uma senhora e tinha um arquiteto lá muito renomado, fazendo uma piscina lá, construindo não sei o quê. E aí eles estavam sem saber como era que ia cobrir essa piscina. E estava lá discutindo para ver como é que ia ser essa cobertura. E aí ele olhou assim, escutou aquela conversa, ele falou, eu posso dar uma opinião? Aí o arquiteto falou assim, mas você tem estudo para isso? Aí ele ficou todo sem graça, né? Inclusive ele é o dono da empresa. Só que ele anda muito simples, tava de bermudinha, todo sujo de graxa lá, montando o portão. E o dono da casa conhecia ele, falou assim, pode sim, pode falar, que você é uma pessoa muito inteligente. E aí ele falou, olha, você pode fazer assim, assado, inclusive lá na minha empresa nós podemos construir esse portão. E aí foi a ideia que ele deu, fazer tipo um portão automático, né, que abre no controle remoto. Né? E aí fazia uma cobertura automática, ele falou como é que poderia ser feita, fez toda a estrutura lá e tudo, mostrou tudo. Quando ele terminou de falar, aí a dona da casa falou assim, nossa, é exatamente isso que eu quero. E aí o arquiteto falou assim, você vai fazer esse serviço com ele? Aí ela falou assim, vou sim, adorei. O arquiteto, pois então, fecha minha conta aí que meu serviço acaba por aqui. Gente, olha que cabeça desse arquiteto. Ele poderia ter feito assim, nossa, que ótima ideia, né? Vamos fazer sim, vamos, adorei. Inclusive, tem a casa de fulano que a gente pode até adaptar essa ideia lá também. Ele poderia ter conseguido outros clientes, né? Poderia ter feito uma parceria lá com o rapaz do portão, mas não. Ele preferiu, encerrou o contrato lá com a pessoa da empresa e foi embora. Então, isso são o quê? Pessoas que elas não sabem ter a humildade de saber que existem também outras pessoas que têm conhecimento e que possam agregar, né? Ele não foi lá para falar, para impor nada, ele falou, eu vou dar uma ideia aqui que pode agregar. Eu fiquei chocada quando ele me contou essa história. E isso ele me contou hoje, gente. E na hora que ele me falou, como eu já tinha lido esse provérbio aqui, eu lembrei do provérbio. Falei, gente, eu estava lendo esse provérbio hoje. Então, com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm belas palavras,
mas que essas belas palavras são só para esconder o que elas guardam, o ódio e o rancor que elas guardam no coração. Então, por isso eu sempre digo, cuidado com o que vocês ouvem por aí, porque nem sempre belas palavras significam que tem um comportamento correto, que tem uma postura correta. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Antigamente eu falava demais, e falava o que não devia, e às vezes falava, principalmente quando eu bebia. Parece que a língua fica solta, né? E aí às vezes falava coisa que até depois as pessoas usavam contra mim mesma. Inclusive foi por isso que eu parei de beber. Então, cuidado com a língua, né? Mais uma vez, ouça mais o que você fala. A palavra dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. Então, as pessoas boas, a palavra delas é tão valiosa quanto uma prata, né? As pessoas que têm sabedoria, né? E os maus não tem valor nenhum, gente. Nem dê bola pra eles. Deixa passar. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la, né? Todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, Senhor, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa minha vida, né? Porque a bênção do Senhor, ela traz muita prosperidade. Nada pode substituir a bênção de Deus. Nada. Para o malvado, fazer o mal é divertido, né? As pessoas ruins, elas têm prazer em fazer coisas ruins, ainda têm prazer em ver o sofrimento alheio. Mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Nós encontramos prazer em quê? Em ter conhecimento, em buscar sabedoria, em buscar a Deus, né? Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja, né? As pessoas más, elas nunca têm paz no coração. Elas sempre estão sentindo medo. Medo de serem descobertas, medo de serem presas, medo de serem desmascaradas, né? Então elas sempre têm medo, elas nunca estão sossegadas. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Eu estava até assistindo um vídeo de um pastor e ele explicou exatamente assim. Nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Cada alto é um topo de uma montanha. É um topo aqui, outro aqui, outro aqui, né? E os baixos são os vales. Para você vir desse topo, dessa montanha para cá, você tem que passar por um vale, né? Você tem que descer essa montanha para subir a outra, né? Nossa vida inteira é assim. Não existe gente que passa a vida inteira só no topo e não existe gente que passa a vida inteira só no vale, né? Então, quando você tá aqui nesse topo, tá muito feliz e tal, aí Deus diz, pronto, agora chegou a hora de você ir para lá, pro outro topo, subir mais alto, né? Ou seja, progredir, né? Só que para você chegar no outro topo, você vai ter que descer essa montanha e subir a próxima, né? Então, cada topo é aquele momento que você está mais feliz, que se sente mais realizado, que você teve uma conquista, né? Às vezes comprou um carro novo, às vezes conseguiu comprar sua casa, né? E aí depois desse topo vem um vale. Quando você tem Deus no coração, quando você está apegado com Deus, quando você crê na palavra, quando você tem um propósito, né? E quando você segue firme esse propósito, você passa pelo vale tranquilamente porque você sabe que depois do vale tem outro topo, né? Então, você passa às vezes pelo vale até feliz, porque quanto mais é a aprovação, maior será a conquista depois, né, gente? E quando é uma pessoa que não tem Deus no coração, que não tem propósito nenhum, né, que está se aproveitando dos outros, né? Na hora que ela pode até alcançar um topo, mas quando ela chegar no primeiro vale, ali ela desiste, ela entra em desespero, né? Porque gente que não tem Deus no coração entra em desespero com qualquer coisa, né? Então, na primeira dificuldade que ela passar, ela já entra em desespero, já vai se entregar, já vai desistir. Então, é por isso que ele fala aqui, vem a tempestade e acaba com os maus, né? Porque quando os maus chegar no vale, eles mesmos vão se destruir. Porém, os honestos continuam sempre firmes, né? E firme você vai conseguir alcançar todos os topos da sua vida. Você vai conseguir ultrapassar, você vai conseguir percorrer todos os vales. Que é importante, gente, não é importante. A nossa vida não é feita só de momentos bons, né? Você tem que passar pelos momentos ruins para você, quando tiver um momento bom, você saber dar valor, né? Então, quando você estiver vivendo um vale na sua vida, agradeça também, porque depois desse vale vai vir muita prosperidade, né? Então, agradeça.
Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Né? Gente preguiçosa, a pior coisa que existe no mundo é você falar a um preguiçoso fazer algum serviço. Ele quase não faz, demora para fazer, e quando faz ainda faz mal feito. Você tem que ir lá e refazer. E meu pai falava que o preguiçoso faz 2 vezes. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Né? Isso, a gente já até falou sobre isso. Quem teme o Senhor, quem tem temor ao Senhor, quem segue as suas leis, né? Quem anda no caminho de Deus, tem vida longa e vida próspera. Né? Porém as pessoas que não seguem, não andam, que são más, elas morrem antes do tempo, porque elas mesmas procuram a morte. A esperança dos bons traz alegria, mas o plano dos maus não dão em nada, né? As pessoas más, elas podem até conseguir uma coisa durante algum tempo, mas quando elas caírem, a queda vai ser 10 vezes maior. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. Viu? As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar, né? Por isso que o povo fala que o mal não se cria. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Então, cuidado com aqueles seus amigos que chegam falando coisas horríveis dos outros, que chegam difamando pessoas. Olha, gente amarga, gente que chega só pra falar mal, só pra criticar, só pra falar coisas ruins, se afaste desse tipo de gente. Se afaste. Porque hoje ele pode estar falando de outras pessoas, mas na hora que você virar as costas, ele vai estar falando de você por aí. Então, se afaste. E concluindo o capítulo 10, né, versículo 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros, né? Então, se apeguem a pessoas que sempre têm uma palavra positiva para dizer. Seja essa pessoa, né? Que sempre tem uma palavra positiva, sempre estão falando bem, falando coisas de prosperidade, sempre estão querendo te motivar. Eu tenho uma amiga que ela sempre, quando tá passando por alguma coisa difícil, ela sempre me manda mensagem: Vitória, me fala alguma coisa que hoje eu tô passando por isso ou aquilo. E ela me procura por quê? Porque ela sabe que eu sempre tô com uma palavra de motivação pra ela, né? Porque é muito ruim quando você vai desabafar, às vezes, com um amigo e ele fala assim: eu te avisei, eu te disse que não era pra fazer isso, eu te falei que ia ser assim. Você não quer escutar isso, né? Você quer escutar uma palavra que te motive, que te incentive a continuar, a caminhar, que te guie, né? E essa minha amiga, eu sempre, graças a Deus, Deus ilumina a minha mente, pra eu sempre ter uma palavra positiva pra ela, sempre falar coisas boas que fazem ela continuar. E eu fico muito feliz quando ela vem falar comigo, porque eu sei, e quando ela estiver falando comigo e me pedindo uma palavra, eu sei que eu tô no caminho certo. Né? Então eu espero que vocês sejam essa pessoa que incentivem os amigos, que tenham sempre coisas boas, sejam boca de Deus na vida das pessoas, viu? Porque boca do demônio já tem muito por aí, tá bom? Então hoje concluímos o capítulo 10. Amanhã vamos estudar o capítulo 11, tá? Espero todos vocês aqui novamente e tenham uma ótima segunda. Tchau!